Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a região Sudeste, as suas características principais, econômica, social, relevo, clima, vegetação e hidrografia. Observem a seguir as características gerais da região Sudeste. A região Sudeste ela é formada por 4 estados: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Ela compete uma área territorial de 10% de todo o território nacional. A população da região Sudeste é uma população muito numerosa. O Brasil, ele conta hoje em dia com 200 milhões de habitantes. Desses 200 milhões, mais de 90 milhões estão concentrados na região Sudeste. A população da região Sudeste é uma população urbana, a maioria dessas pessoas residem nas cidades, com mais de 93% de urbanização. A etnia dessa população compõe diversos grupos, como indígenas, europeus, africanos e asiáticos. É a população mais econômica, mais desenvolvida economicamente do país, possui uma economia diversificada no ramo da indústria, no setor de serviços, no comércio, no turismo. Também conta com muitos parques tecnológicos, empresas de tecnologia e grandes centros universitários. Para vocês terem uma ideia, a principal cidade desse estado é a cidade de São Paulo. Dos 90 milhões de habitantes que compõem a região Sudeste, mais de 40 milhões estão concentrados em São Paulo. Então, São Paulo é o estado mais populoso da região Sudeste. Eu separei para vocês algumas características muito importantes a nível nacional e a nível global. Atentem, primeira característica, é a mais populosa do continente americano. Então, São Paulo, ele não é só o estado mais populoso do Brasil, mas de todo o continente americano. É a cidade mais populosa. A segunda característica, 10ª maior aglomeração urbana do planeta. Então, grande parte dessa população reside nas cidades, reside em área urbana, e ela possui a 10ª maior aglomeração urbana de todo o planeta. Terceira característica, mais influente da América Latina. Isso em termos de economia. Um desenvolvimento econômico conta com alto nível de desenvolvimento econômico, uma boa infraestrutura nas redes de transporte, nas redes de comunicação, no fluxo de pessoas e de mercadorias, e isso faz com que São Paulo seja considerada uma cidade global alfa, que é a próxima característica. A quinta característica, ela também é considerada a primeira megalópole do hemisfério sul. Uma megalópole corresponde a uma conurbação de região metropolitana. E as características das regiões metropolitanas são população de mais de 1 milhão de habitantes e grande influência econômica a nível global. Então, ela é considerada a maior. São Paulo é a maior megalópole de todo o hemisfério sul. A próxima característica, ela possui o 10º maior PIB do mundo, de 100% de tudo que é produzido em termos de economia. No Brasil, 32% corresponde à cidade de São Paulo. A próxima característica, ela possui o maior parque industrial da América Latina, e isso devido à sua origem histórica da cafeicultura, que trouxe a infraestrutura para a indústria se estabelecer aqui. Atualmente, São Paulo tem o maior parque industrial, não só do Brasil, mas de toda a América Latina. Só para relembrar, a América Latina envolve grande parte dos países do hemisfério sul, da América Central. A América Latina corresponde a grande parte dos países da América do Sul, da América Central e o México na América do Norte. De todo esse conjunto de países, São Paulo é a cidade que tem o maior parque industrial. Próximas imagens. Vamos falar um pouquinho agora sobre o clima da região Sudeste.
Como a região sudeste é uma região que tem um território muito amplo, muito vasto, corresponde aí a 10% do território nacional, ela possui uma variedade em clima, relevo, vegetação. Se falando de clima, observem que aqui no norte de Minas Gerais, divisa com o estado da Bahia, o clima predominante é o tropical. É uma região muito quente. E mais aqui para o interior do país, ela é mais seca também. Na costa litorânea, em verde, o clima que predomina aqui é o litorâneo úmido, porque aqui já recebe a umidade que vem do Oceano Atlântico e traz mais umidade, mais chuva para essa região, mas também é uma região muito quente. A porção central da região sudeste, em amarelo, corresponde ao clima tropical de altitude. Isso porque essa região aqui é uma região planáltica. E por ser uma região planáltica, ela tem uma elevação de altitude. Então, o clima já é mais de altitude. Já nas regiões sul de São Paulo, já divisa com o estado de Santa Catarina, mais para perto da região sul, o clima predominante é o subtropical úmido, porque nessa região já vai se afastando da linha do Equador, já vai ficando em média latitude. Então, ele recebe mais influência do clima subtropical, que já é um clima característico da região sul do planeta. Vamos conhecer um pouquinho mais agora sobre o relevo. O relevo também é bastante diversificado. A maioria predomina os planaltos. Observem bem os planaltos, ó. Eu falei, ele tem uma altitude mais elevada, por isso o clima já é mais friozinho nas porções planálticas do território. Ela compreende essa área toda que está numa cor mais marrom, planalto, e também as chapadas. Observem as chapadas. Não é muito diferente. Na porção em laranja, também é uma área de planalto, só que serras. Observem as serras, é uma área planáltica e serras nessa porção mais laranja do território. Nas porções em vermelho também é planalto e serras. Já nessas porções verde, as duas porções que estão em verde claro e verde escuro, são as depressões. Observe na primeira imagem como a depressão ela é uma área mais baixa do planalto. E, por último, tem as planícies. As planícies, elas estão concentradas na costa litorânea, aquela relevo plano, né? E também os tabuleiros, que são os tabuleiros litorâneos. Vamos ver um pouquinho mais de relevo? Desculpe, de vegetação. A vegetação da região sudeste também é bastante diversificada. Na costa litorânea da região sudeste, predomina a Mata Atlântica. Já é uma mata mais fechada, mais densa, devido à umidade que essa região recebe vinda do oceano. Já no extremo norte aqui de Minas Gerais, já próximo já da Bahia, já recebe a característica da vegetação do Nordeste, que é a caatinga. Porque aqui o clima ele já começa a ficar mais seco, muito quente, e aí a vegetação muda. Nas áreas do interior de Minas Gerais e de São Paulo, bem aqui ó, no oeste de Minas Gerais, bem adentro do território e no oeste aqui de São Paulo, já começa a sofrer influência da vegetação da região centro-oeste, vinda do Mato Grosso do Sul, que já é a vegetação de cerrado. Vamos ver um pouquinho mais de vegetação? No litoral do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, o predomínio da vegetação é as restingas e os manguezais, que já é uma vegetação característica litorânea. E nas áreas serranas e de altitude da região sudeste, nós encontramos a mata de araucária. Um exemplo disso que eu coloquei aqui, São Paulo, Campos do Jordão, porque já é um relevo de altitude, o clima é mais frio e a vegetação já é a vegetação de araucárias, característica da região sul. Próximo. Se falando de hidrografia, a região sudeste, ela também possui um grande potencial de hidrografia. Nessa área em lilás aqui conta com a bacia leste do Atlântico. As áreas amarela
a bacia do Rio São Francisco, e em verde, a bacia do Rio Paraná, e em vermelho, a bacia do Atlântico Sul, sendo os principais rios o Rio São Francisco, o Rio Paraná, o Rio Doce, o Rio Tietê e o Rio Paraíba do Sul. Pessoal, por essa aula é só, ela se encerra aqui. Espero muito ter contribuído com os estudos de vocês. Foi muito bom estar com vocês e até a próxima aula.